Só aí. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Reinar. Hoje nós tivemos um contratempo, por isso a nossa live ela foi um pouco fora do nosso horário que a gente costuma de fato fazer. Mas hoje nós vamos com a presença do nosso ilustre Marcelo, ele que veio da arte, usa a arte para o reino de Deus. E hoje está aqui para a gente conhecer um pouco melhor sobre a história dele. Marcelo, fala um pouco para a gente sobre você. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de receber você aqui. Boa noite, eu agradeço o convite, eu fico feliz de estar aqui. Boa noite, pessoal. E, bom, a minha história, minha história com Deus, vou falar um pouco do meu testemunho. Ela começa um pouco lá em 2018, quando, no final de 2018, eu caí em depressão. Mas foi recorrente àquela história que todo jovem passa, né? Todo jovem, quando chega no ensino médio, ele pensa, planeja o seu futuro. E comigo, eu sempre gostei de ter o controle na minha mão, sempre gostei de planejar as coisas que eu ia fazer. E pouco a pouco tudo ia dando errado, pouco a pouco os meus sonhos iam se dizimando. E foi quando eu entrei em desespero, e eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Então a minha mente ela sempre foi meio conturbada, não precisava falar para ninguém, então isso foi meio que gerando uma bola de neve. Sim. Pode falar. E aí, em 2019, em abril de 2019, eu acabei recebendo um convite e acabei indo para um retiro de jovens, um encontro de jovens. E ali foi onde tudo mudou. Ali foi onde eu saí de lá uma pessoa um pouco mais leve. Sim. E aí veio o reencontro. Que pode continuar falando? Sim. Então eu vou. Pode falar, fique à vontade. E aí o reencontro foi onde veio um sorteio, né? Eu saí desse encontro de jovens com aquela dúvida: será que eu fico, será que eu não fico? Continuo, não continuo? Porque sempre bate aquele medo de mudança. A gente mudar o que tem dentro da gente, mudar a nossa forma de viver. Então, eu tenho que deixar isso de lado, tenho que parar de fazer certas coisas. Isso sempre afligiu muito meu coração, minha cabeça. E aí eu fui para um encontro com essa dúvida: continuo ou não continuo? E nesse encontro de jovens foi comigo mais duas pessoas, mais dois primos meus, o Danilo e o Rony. E um foi encorajando o outro: vamos. E aí um ficou, então todos ficaram. E lá também veio uma resposta de Deus, que foi um sorteio de uma Bíblia. Fizeram uma gincana de colocar alguns nomes, cumprir uma tabela, e aí eu consegui, meu nome foi pro sorteio. E eu lembro que eu tenho até uma levantadinha e brinquei com a pessoa que estava do meu lado, já ganhei. E aí tiraram meu nome, Marcelo. Aí quando eu fui pegar a Bíblia, que estava no versículo de Hebreus 6,19. Jesus, temos como âncora da alma, segura e firme. Então eu falei, Jesus ele é seguro e ele é firme como uma âncora. Então eu tenho que segurar e firmar nele. E a partir daquele momento eu falei, se Deus falou, está falado. Então eu vou continuar. Top, cara. Vamos entrar um pouco mais sobre esse assunto do seu encontro com Deus, né? Mas antes, deixa eu só contar um pouquinho para te conhecer um pouco melhor. Você falou que foi uma pessoa um pouco isolada, um pouco, eu não sei se eu posso usar o termo antissocial, mas eu acredito que uma pessoa isolada seria mais ou menos aquela pessoa que gosta de ficar mais na dela, ali, sem muitos amigos, vamos dizer assim. Esse seu isolamento, assim, ele é devido a algum trauma, algo assim, ou você não consegue explicar o motivo específico? Não, normalmente eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa, então isso sempre atrapalhou muito na questão de socializar com as pessoas. Então acabou que ficou o Marcelo, ele é assim. Então no passado todo mundo que olha pra mim hoje brinca e fala, né? Nossa, o Marcelo hoje ele fala, porque antigamente eu ia pra uma festa de família e não falava. Eu ficava quieto lá, comia, bebia, brincava com meus primos, mas não era muito de falar nem nada. E na escola era a mesma coisa. Sempre fui muito tímido, mas sempre tem aquelas pessoas que a gente tem intimidade a mais, que a gente conversa. Então tinha algumas pessoas assim comigo. E qual momento assim da vida que você decidiu, ou foi algo natural, assim, tipo, não, agora eu tenho que me socializar mais, eu tenho que conversar mais, ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Foi algo natural, foi algo que foi pouco a pouco, né? A gente diz que é o trabalhar de Deus, porque inclusive eu era uma pessoa muito de exatas, por isso eu gostava de planejar tudo. Eu ia muito bem em matemática, gostava de física, odiava português, odiava a aula de artes, não gostava. E aí
pouco a pouco Deus foi construindo isso em mim, essa paixão pela arte, essa paixão por escrever. Então foi algo que foi mudando o meu coração. E a mesma coisa em relação a isso. No encontro de jovens, uma chave extremamente importante para eu ter continuado e ter ficado lá foi a questão dos meus dois primos terem ido comigo, o Senhor e o Danilo. Porque com eles eu tinha um pouco mais de intimidade, então eu ficava com eles. E aí outras pessoas chegavam para socializar com a gente, eu não estava isolado, eu já estava com eles. Então foi meio que um pouco mais... Eles foi como se fosse um canal mesmo, né? Isso, eles foram um canal para melhorar, tornar tudo um pouco mais leve. Sim, que massa, cara. Mas nesse seu encontro com Deus, como que foi assim, a sua experiência lá? Como que foi, tipo, você chegar no encontro com Deus, que era algo totalmente fora do seu cotidiano, você ter que conviver em um ambiente com muitas pessoas por uns 2, 3 dias. Como que foi assim para você? Bom, foi muito diferente, porque eu praticamente cresci num berço evangélico, no berço católico. Praticamente cresci num berço católico. Eu sempre ia nas missas aos domingos e eu fazia parte daquilo. Fiz crisma e quando eu cheguei lá foi tudo totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu nunca tinha vivido aquilo. E eu até brinco um pouco porque tirando um pouco dessa questão de intolerância religiosa, eu brinco um pouco porque foi meio que como se eu enxergasse além. É como se naquele tempo eu não conhecesse a Deus e agora eu conheço. Porque antigamente era algo muito superficial. Então quando eu cheguei lá, eu conheci algo mais profundo em Deus. Eu percebi que Deus realmente falava comigo, que eu realmente poderia falar com Deus, que realmente Ele fazia. Porque não é simplesmente a gente chegar e escutar uma canção bonita e chorar porque a canção é bonita. Não, vai muito mais além. A gente realmente ouve Deus falando com a gente. Então, pessoas que eu nunca vi na minha vida vinham falar comigo sobre coisas que eu falo, como é que essa pessoa sabe? Então, e aí, uma pessoa ora, você fala como é que essa pessoa sabe, chega uma outra palavra, toca no seu coração, então tudo aquilo começa a endireitar aquilo que estava torto, tudo aquilo começa a consertar aquilo que estava quebrado. Então, ali eu entendi o que era a presença de Deus. E tudo começa a se ligar, né, cara? Sim. Uma pessoa cantou um louvor, que a pessoa falou uma palavra que uma pessoa já te falou alguns dias atrás, e às vezes as pessoas falam assim, é coincidência, mas não é, só Deus, ele tem a forma certa de trabalhar. Eu costumo até dizer que Deus, ele trabalha de forma natural, né? Tipo, meu sonho é ir para os Estados Unidos, uma pessoa, por exemplo, né? Só que Deus já fez essa pessoa estudar inglês lá no passado e conhecer uma pessoa que já foi para os Estados Unidos, e aí isso vai entendendo, foi algo natural, mas não foi, é um propósito de Deus. Sim. Para todas as coisas. Isso é muito bacana. O que a gente chama de coincidência, na verdade, lá no fundo é o plano de Deus. Muitas vezes fala, nossa, por coincidência tal coisa aconteceu. Não, mas já era o plano de Deus para aquilo acontecer. Sim. E tanto que tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus caminhos. E, cara, a sabedoria de Deus, ela vai muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente imagina. Em relação a isso, a coincidência fez parte de grande... Eu sempre fui uma pessoa muito pensativa, então eu sempre gostei muito de tentar entender como as coisas funcionam. E eu sempre tento entender como Deus funciona. E eu descobri que não dá para entender como Deus funciona. Bem corajoso. Aquilo que a gente diz, né? A gente precisa conhecer e prosseguir conhecendo, porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Então a gente sempre vai ter a bondade de Deus se renova a cada dia, a palavra de Deus se renova a cada dia. Sim. Então a cada dia a gente está aprendendo coisas novas. E uma questão que aconteceu comigo, em relação até o começo do Ministério de Dança, minha entrada no Ministério de Dança. Assim que eu entrei na igreja, o Ministério de Dança me acolheu, eu participei dos ensaios, eu ainda era um pouquinho duro porque era o começo. Mas algo que foi mudando, eu fui ao ensaio foi melhorando, eu participei de algumas apresentações e a gente começou com uma apresentação carpinteiro, que fala sobre o carpinteiro batendo a porta, do lado de dentro abre a porta, então fala sobre a entrada de Deus no nosso coração. E foi o primeiro passo da minha caminhada, a entrada de Deus no meu coração. E a segunda dança que nós fizemos, em relação a só os meninos, essa do carpinteiro foi só os meninos que dançamos,
e outra que a gente dançou foi Furioso Oceano, só os meninos também. E a gente fez um ato profético nessa Furioso Oceano, que foi sobre o batismo. E naquele tempo eu tinha me batizado, me batizei, e aí a gente fez essa dança em cima de contextualizando o batismo. E não foi planejado, a gente não planejou fazer porque era o que estava acontecendo não só na minha vida, mas na vida daqueles que estavam caminhando comigo. Mas foi algo que a gente acabou fazendo, Deus deu ideia, a gente fez sem nem imaginar que Deus ele estava representando, praticamente dando o nosso testemunho através daqueles passos. Então, através de Carpinteiro foi um testemunho de Deus entrando no nosso coração, através de Furioso Oceano foi o testemunho da gente se entregando a Deus, fazendo o ato do batismo. E vem de encontro até algo que Deus vem revelando no meu coração, né? Eu sempre pratiquei muito isso de intimidade, porque para a gente se tornar amigos próximos, a gente precisa criar uma intimidade um com o outro. E com Deus é a mesma coisa. Para a gente ser amigo próximo de Deus e escutar Ele mais, a gente precisa criar e gerar essa intimidade. E eu sempre estive pensando, né? Pô, Deus, como é que eu posso me aproximar mais de você? Como é que eu posso criar uma intimidade a mais? Porque com amigos é fácil, a gente chega nos amigos e fala assim, pô, vamos ali comer alguma coisa. Saiu para comer, conversa, mas com Deus é um pouco diferente. Então, Deus ele fez olhar um pouco mais para dentro de mim. O que você gosta de fazer quando você está em casa, quando você está no secreto, em relação a mim? Eu falei, pô, eu gosto de escrever, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de pensar, eu gosto de refletir muito sobre a minha vida com Deus. E eu também sempre gostei muito de editar, sempre gostei muito de música e sempre gostei muito de mexer com fotos, essas coisas. E aí Deus ele me deu no coração aquilo que eu tinha te mostrado no começo, aquele projeto, né, meio que uma série. E veio de encontro com tudo aquilo que eu tinha vivido. E realmente foi sem querer. Foi uma coincidência, porque logo no começo eu não sabia o que eu ia escrever. Simplesmente eu orei e Deus entregou os temas: recomeçar, recomeço, nova estação, fé e coragem, medo. E aí eu falei, tá, eu tenho os temas, mas o que eu vou fazer? E aí pouco a pouco Deus foi revelando. Então, devagar eu fui criando um logo para mim, devagar eu fui criando uma identidade em relação à foto, como é que eu ia fazer, porque eu queria transparecer a minha vida com Deus ali. E aí, como eu gosto muito de sons, eu gosto muito de música, eu fui misturando essa questão da música, colocando no fundo musical, mexendo muito em relação ao ambiente. No recomeço eu coloquei algo mais em relação à tempestade, nova estação eu coloquei um pouco mais em relação à natureza, o som de pássaros cantando, porque foi algo que veio de encontro ao meu coração nas estações que eu estava vivendo. Porque logo no começo foi no recomeço. Recomeçar a gente sabe que é difícil. Mas quando a gente dá esse primeiro passo, vem a nova estação. A gente começa a viver algo novo. Sim. Mas aí, quando a gente começa a caminhar nessa nova estação, vem aquele medo, aquela dúvida. E aí onde a gente precisa de fé e de coragem para prosseguir. E foi praticamente isso. Eu comecei a escrever aquilo que eu estava vivendo. Eu falei, mano, isso aqui é sensacional. Isso aqui como é que Deus colocou isso no meu coração? Porque não é como se eu tivesse dias e dias planejando o que eu ia escrever, estudando como escrever. Não, simplesmente vem um dia que Deus ele entrega apenas uma palavra para mim e eu falo, cara, eu vou sentar e vou escrever porque eu acho que esse é o momento. E realmente é o momento. Então eu sempre faço tudo sem pressa, porque Deus ele tem um tempo e um plano perfeito para tudo. Então sempre é importante a gente esperar e aguardar o tempo de Deus, porque a gente pode tentar acelerar, a gente pode tentar até atrasar, porque muitas vezes a gente se auto-sabota um pouco, mas quando Deus fala, é aquilo que está falando. Cara, mas ele mudou literalmente a sua vida, né? Ele, uma pessoa de exatas, foi para a arte assim. E como que você percebeu esse seu gosto pela arte? Cara, essa mudança ela foi até engraçada, porque certo dia estava eu numa aula vaga junto com meu amigo Fábio, e aí ele colocou o celular na mesa e falou, cara, vamos tentar desenhar esse Stitch. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar, né? Nunca gostei de arte, nunca desenhei bem. E aí a gente estava desenhando, aí o dele ficou bom, só que o meu ficou quase igual da foto. Aí
Eu falei, caramba, não é que aconteceu alguma coisa como eu aprendi do dia da noite? Como assim? Então, eu acho que realmente ali foi o começo de Deus me chamando para algo que Ele tinha reservado para mim. Sim. Então ali começou o meu caminho para essa área de humanas. Então aquele garoto que era ruim, que era péssimo em arte, que era péssimo em redação, que era péssimo em interpretação de texto, começou a ver uma mudança dentro dele que ele nem estava vendo. E aí quando começou a ir para fora, ele começou a ver que aquilo estava acontecendo, bom, já tinha acontecido, já formou quem ele era. E eu gosto de, inclusive um tema que eu amo muito, é essa questão de identidade, porque cada um tem a sua identidade. Então, quem é o Marcelo, quem é o Alê, a gente sempre está pensando muito nisso, porque temos identidades diferentes. Mas em Deus, qual é a nossa identidade com Deus? Porque a gente sempre fala assim, tudo bem, eu conheço a Deus, eu e Deus sou aquele cara que dança, eu e Deus sou aquele cara que ministra numa célula, mas vai muito mais além disso. Deus, igual a gente disse antes, Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, cada vez mais a gente se aproxima dele, cada vez mais a gente vai conhecendo quem a gente é de verdade. Porque o nosso eu do passado não era a gente foi modulado e formado em relação a inspirações e influência externa. Então as pessoas fizeram isso com a gente. Então o Marcelo do passado, ele foi uma pessoa influenciada por pessoas que ele vivia naquele ambiente. Agora ele é influenciado por Deus a conhecer quem ele realmente é. Pode. Mas Marcelo, você veio para a igreja, né? E eu acredito que logo após assim, você começou a já um ministério de dança, não físico, mas fazer algumas apresentações. E como que foi isso, assim, para uma pessoa tímida ter que estar lá na frente, as pessoas todas olhando, dançando? No começo foi meio assustador, mas aos poucos aquilo foi se tornando leve, porque meus dois primos estavam comigo nessas apresentações, nesses ensaios, e aí a gente criou uma amizade muito rápido com o pessoal. O pessoal meio que bateu. Sempre tem aquelas pessoas que a gente se identifica mais. Então ali a gente se identificou muito pelas pessoas e foi se tornando algo leve. De ensaio em ensaio a gente foi melhorando. No começo, claro, a gente faz aqueles movimentos um pouquinho mais curtos, com aquela cabecinha assim olhando um pouco pro lado, nossa, estão me vendo. Mas aí é algo que vai mudando. E é para isso que serve o ensaio, né? A gente da dança, a gente sabe como funciona o ensaio é pra gente se preparar para não passar vergonha. Não, o Ministério de Dança aqui está ter 3 horas já, pensando muito tudo bem. A gente precisa ter ensaios para se aperfeiçoar, porque quando a gente está aperfeiçoado, está pronto, já era. A gente está pronto, a gente está preparado, a gente sabe o que precisa ser feito. E depois de tantos ensaios, chegando no dia da apresentação, eu não sabia o que precisava ser feito, mas aí tinha o público, eu ainda não tinha lidado com o público. Mas aí a gente fecha o olho, respira fundo e fala, Deus, eu não vejo ninguém na minha frente, porque eu danço e não vejo ninguém, porque eu estou dançando para você. E a gente tem que ter esse pensamento, né? Estou dançando para Deus, eu estou fazendo para Deus, então não tem ninguém me vendo, só Ele. Então foi esse pensamento e aí, pum. Cara, que top. E qual foi o momento assim, porque você se descobriu na arte, eu acredito que no mesmo período ali que você estava conhecendo a Cristo, você sempre associou, não, o que eu faço veio dele, vai voltar para ele? Ou foi com o tempo que você associou, posso usar isso como meio de evangelismo, posso usar isso como meio de ministração para a vida de outras pessoas? Teve esse, como que foi? Foi com o tempo, isso foi com o tempo, porque no começo eu não estava entendendo nada, só estava seguindo o que estava acontecendo. Então eu fazia alguns desenhos poucos, sem significado nenhum, apenas para praticar, para observar aquela mudança que tinha acontecido. E escritura mesmo, era só em redação na escola que eu também comecei bem. Comecei a fazer interpretações de texto, quando eu lia, eu entendia. E aí eu parei para refletir, né? Falei, cara, minha vida quando eu entrei para a igreja mudou. E mudou 100%, mudou o que eu era antigamente, mudou tudo. E aí eu falei, cara, não tem como parar, não tem como eu pensar em desistir, essa é a minha vida, agora é quem eu sou. Então eu comecei a percorrer isso e
e percebi que realmente foi Deus quem tinha entregado aquilo. A interpretação de texto é para observar mais a palavra dele, para eu entender mais a palavra dele. Sim. E essa facilidade um pouco de fazer uma redação era para praticar a disciplina, para praticar em relação a criar uma palavra, fazer um devocional com ele. E veio o desenho, que também foi um meio de evangelizar, que inclusive na minha rede social, que é o Pequeno Artista, segue lá. Inclusive você está me devendo o desenho? Estou devendo o desenho, eu ia trazer, mas acabou dando certo. História, mas tudo bem. Foi ali também que eu comecei um pouco a evangelizar através deles, mas também teve um pouco muito do pessoal da igreja. Falou, cara, você desenha, você está desenhando bem, né? Faz um desenho tal, faz um desenho de um leão. Eu falei, tá bom, ia fazer um desenho de um leão, mas aí eu comecei a ir mais para o secreto. Então eu comecei a perguntar mais para Deus, tá Deus, e você, o que você quer que eu faça com isso? E aí Deus foi entregando alguns desenhos. Eu brinco até que teve um dia, né? Eu tô até risado nesse dia. Eu já estava voltando do trabalho, ouvindo música. E aí do nada eu parei. Falei, como assim? Porque eu parei e veio na minha mente um desenho que era a minha mão e uma gilete. A gente chama uma laminazinha, né? De cortando um pulso e a mão de Jesus segurando para não cortar mais. E aí me relembrou o tempo que eu tinha depressão. Aí eu falei, cara, preciso chegar em casa e preciso fazer isso. Eu sempre tive dificuldade em fazer mão, mas quando chegou lá, fluiu, de primeira foi. Aí eu falei, cara, aí eu fiquei lá sentado refletindo, e aí veio aquela vontade de escrever. Eu falei, eu preciso escrever, não posso deixar passar, porque eu acho que quando Deus tem reservado algo pra gente, no momento que a gente precisa realmente acordar, vem esse anseio no nosso coração. E a gente não pode negar isso, a gente precisa ir. Então eu fui, comecei a escrever e deixei lá. Falei, pronto, agora eu vou só esperar o momento que Ele quer que eu poste. Porque eu sempre espero isso, falo, tá Deus, quando for da sua vontade eu vou fazer isso. Bom, é da vontade dele, eu faço. Eu falo, tá Deus, quando for da sua vontade de postar, eu posto. Bom, da vontade dele, eu posto. Tanto que os vídeos, ele tinha passado os temas primeiro, e aí cada um foi desse jeito. Chegou o momento em que eu senti que tinha que escrever, eu escrevia. Tinha um tempo que eu senti que tinha que postar, eu postava. Tanto que Fé e Coragem já está escrito, falta só gravar. Ainda não veio o dia que ele falou, agora você vai gravar e editar. Ainda não veio esse dia, mas está chegando. Vai chegar. Voltando, eu sou bem aleatório, tá? Eu sempre falo isso em todos os vídeos para você não se assustar. Mas você, no seu período em que você falou que teve depressão, você já chegou a se automutilar? Ou algo do tipo? Então, eu tenho até algumas marcas aqui. Graças a Deus todas sumiram. Tenho só essa daqui que é um pouco mais forte. Foi com uma laminazinha de apontador. Mas eu não era muito de me mutilar. Era poucas vezes que eu fazia isso. Apenas quando a gente sentia aquela ansiedade forte, aquele pânico no peito, porque um estudo que existe por aí para uma pessoa ansiosa, vai até uma dica, de pegar 2 pedras de gelo e colocar nas mãos, porque o seu cérebro ele joga a concentração do que está acontecendo na sua mão. Então a gente até brinca, a pessoa está se cortando, mas quando a pessoa se corta, a maioria delas é por conta disso, é porque ela vai se cortar e o cérebro vai jogar uma certa atenção naquilo e ela vai acabar esquecendo aquilo que aquela ansiedade vai acabar passando. Eu acho que é muito o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Sim. Qual a gente vê pessoas por aí que gostam de sair para beber, por exemplo. Então isso daí é meio que um escape, uma escapatória da realidade. Sim. E qual foi o período assim que você de fato saiu da depressão? Como foi? Foi de forma natural também? Porque tudo na sua vida foi acontecendo de forma natural, acredito que isso também foi bem natural, né? Foi bem natural. Quando eu entrei logo depois que eu cheguei em casa, depois do encontro de jovens, a minha casa já estava diferente, eu já me sentia um pouco diferente. Então eu cheguei no meu quarto, não era mais o mesmo. Aquele quarto que eu passava a noite orando para o céu, eu tirava foto da lua direto, porque eu passava as madrugadas acordado. E aquele sentimento que eu tinha de dor e de tristeza naquele quarto tinha mudado.
mudou completamente. E ali eu falei, não, então esse quarto aqui já era, o que é passado, agora esse quarto aqui vai ser fruto de coisas boas, vai ser fruto de alegrias, porque aqui vai ser onde eu vou buscar mais a Deus, aqui é onde eu vou ter uma intimidade com Ele. Tanto que no meu quarto chegou e falou assim, aqui é meu ateliê, porque no meu quarto eu coloco lá meus quadros espalhados, eu pinto, desenho, tenho lá minha mesa, eu até pinturei um quadro na parede, então eu deixo tudo lá do meu jeito, eu falo assim, não, quando eu entrar aqui eu quero sentir a presença de Deus, eu quero estar realmente na minha casa. Cara, que top. Você usa a arte, no caso os seus desenhos, somente para o reino mesmo, ou você também usa, tipo, eu quero encomendar um quadro, você vai fazer um quadro, obviamente, baseado inspirado pelo Espírito Santo, mas você usa para vendas também, como forma de ganho. Eu também uso para vendas, mas assim, quadro pintado, eu prefiro que eu faça mesmo, sabe? Eu fico naquele momento com Deus e espero vir aquela inspiração, porque eu não tenho tanta habilidade com pincel e tinta. Mas quando ele está no negócio, aí eu viro o Picasso, aí não tem jeito. Aí eu viro o Da Vinci, aí eu já vou e começo a pintar. E aí, normalmente eu venho. Teve até um projeto do Ministério de Educação que a gente fez isso na tela, tinha que falar do Marcelo, a gente precisa que você pinte. Eu demorei para pintar, mas era um processo de Deus. Sim. Então eu esperei vir a inspiração, eu esperei vir a ideia, eu falei, cara, é hoje. Estou inspirado, Deus está aqui, então Ele vai comigo. E aí eu pintava, dava certo. Agora, em relação a desenho, eu também faço encomendas, já fiz algumas. Mas todas desse pensamento de entregar um significado para a pessoa, né? Sim. Eu tenho uma frase em inglês que, traduzindo ela é: onde existe amor, existe vida. E é isso que eu tento transparecer quando eu faço algum desenho. Recentemente uma pessoa encomendou comigo um quadro para dar de aniversário para um amigo dele, e aí eu trouxe um pouco para essa pessoa, foi até um desenho muito em relação a amigos, que foi sobre Toy Story, né? Ele queria ver o amigo dele abraçado com o Woody. Aí, tudo bem, eu fiz e conversei com ele bastante em relação a isso, em relação sobre a amizade, sobre o fruto da amizade. Porque a amizade é algo muito importante para os dias de hoje. A gente não pode ter uma pessoa que nos puxa para baixo, a gente tem uma pessoa que nos coloca para cima. Uhum. E também já fiz de animais. Bom, eu prefiro mais fazer de animais, de cachorro. Isso que eu ia perguntar, porque eu vi no seu Instagram que tem até um bocadinho, né, de desenhos de animais. Isso. Eu gosto muito de desenhar animais e eu não sei se isso, com certeza, né? Não sei não, com certeza isso tem a ver com alguma coisa com Deus. Porque eu sempre fui de pensar muito, cara, Deus ele tem até aquela canção, né? O maior pintor do mundo. Deus ele é o maior pintor. E, cara, ele fez os animais. E aí eu tenho essa admiração por cada ser. Então eu vou desenhando e eu tenho uma intimidade muito com o cachorro, porque eu amo cachorro. Então eu gosto de desenhar. Aí recebi uma encomenda super especial do meu primo e da mulher dele, que foi a cachorrinha deles que tinha falecido. Aí fiz o desenho delas, recebi outra encomenda da mãe dessa mulher que foi os 2 cachorrinhos delas, um acabou falecendo, e aí eu fiquei bem triste com isso, mas a gente acabou eternizando algo, então tá eternizado, tá lá feito. Eu entreguei um papelzinho escrito para ela, né? Onde existe amor, existe vida. E o amor ainda está no coração dela, então a vida ainda está no coração dela. E aí você usa esse meio de trabalho também como fonte de evangelismo, né? Cara, isso é muito bacana. Você já teve algum retorno de uma pessoa que falou assim, tipo, nossa, eu vi tal coisa, assim, uma arte sua, por exemplo, porque você não trabalha só com pintura, você também faz, como que seria o nome? Eu vou falar no português correto, que seria um texto, você faz aqueles textos, seria mais motivacionais, né? E em algum momento, assim, alguma pessoa já chegou e falou assim, nossa, eu vi um texto, eu vi uma mensagem sua e Deus tocou meu coração? Sim. Já recebi alguns directs no Instagram, algumas mensagens no Facebook e alguns amigos no WhatsApp, dizendo que se identificaram com o que estava escrito. Mas no Instagram eu já recebi algumas, de algumas pessoas dando testemunho, nossa, estava passando por um momento ruim, esse testemunho te encontra no coração. E a gente sempre agradece a Deus, né? Porque se não fosse Ele, não tinha acontecido. Sim. E teve uma que foi até um pouco legal, né? Porque eu tinha feito um desenho em relação a
do meu testemunho com a dança, né? Porque a dança ela veio para quebrar tudo em mim, veio para quebrar os meus traumas, veio para quebrar os meus medos, veio para quebrar a depressão, veio para quebrar a minha vergonha, quebrou tudo. Então, quando eu comecei a dançar, tudo foi indo embora, porque foi uma reconstrução. E aí foi uma época que foi pregado muito para os jovens naquele tempo em relação a sermos como flecha, né? Porque somos uma flecha. Então, estamos em direção ao alvo. E aí nesse desenho eu fiz o Deus que é o arqueiro, lançando a flecha. Esse foi o primeiro desenho. O segundo desenho foi eu fazendo o passo de dança e a flecha atrás de mim, simbolizando que eu era a flecha, e essa flecha acertando o coração. Porque a gente precisa ter esse entendimento do que o que a gente faz tem um alvo. Então, toda coreografia que a gente vai fazer vai acertar o coração de alguém, nem que seja uma pessoa. Todo texto que a gente escreve vai acertar o coração de alguém, nem que seja uma pessoa. E aquela pessoa me mandou um direct no Instagram falando que aquilo veio de encontro ao coração dela, de encontro que o ministério dela estava vivendo. Aí ela perguntou se podia fazer uma bata com desenho, eu falei que podia. Aí ela falou, vou só editar para tentar colocar uma menina também. Eu falo, sem problemas, pode ficar à vontade. Aí eu perdi até o contato com ela, não sei nem se ela fez, mas... Nossa, quem sabe, se em algum momento vai que ela aparece aí na live, então já sabe, tá? Ele foi o criador da sua arte. Hoje falando sobre dança, hoje você dança só com o Ministério de Dança, o conjunto, ou você faz o solo também, você ministra solo também? Hoje na igreja eu ministro só com o Ministério de Dança. Tem alguns louvores que eu subo solo, mas é bem raro de acontecer. Mas normalmente, raramente eu subo solo, mas normalmente é sempre em grupo, sempre com o pessoal. E algo incrível e bom, né? Acho que o pessoal que, tanto de louvor, o pessoal em geral, eles vão entender essa questão da equipe, do trabalho em equipe. Porque trazendo a questão da amizade que te puxa para baixo, te coloca para cima, sempre é bom a gente estar em uma equipe que nos coloca para cima. Que todos tenham a mesma visão, para que a gente seja unânime. Então, chega na hora do ensaio, tá um incentivando o outro, um animando o outro, isso é extremamente importante. E quanto mais a gente fica próximo dessa pessoa, quanto mais intimidade a gente tem, cara, chega lá na frente na hora da dança, tal pessoa vai puxar a dança. E chega alguns momentos que a gente faz o passo espontâneo, assim. A gente já conhece, já sabe qual passo a pessoa vai fazer. Por tanto tempo que a gente vive com aquela pessoa, que a gente está com aquela pessoa. Tem uma amiga minha, Kathleen, que quando ela vai dançar, praticamente alguns passos eu já consigo prever, então eu já consigo fazer. Porque a gente tem uma intimidade boa, a gente conversa muito, a gente, na hora do ensaio, a gente tem essa intimidade também. Então a galera em si, é bem legal isso, essa questão. A gente estar sempre unido, porque Deus ele vai fazer as coisas lineares, tudo vai dar certo. E isso se aplica também até mesmo a gente com Deus, né? Quando a gente convive muito, eu falo conviver não é só estar na igreja, é no nosso particular mesmo. Quando a gente ora, tem muita gente que fala, não consigo orar mais de 2 minutos, mais de 5 minutos, mais de 15 minutos. E isso é uma coisa que tem que se tornar um hábito, né? Começa a orar 2 minutos, depois quando você vê, você vai estar orando 5 minutos, depois 15 minutos, vai vir 1 hora e vai nem ver a hora passar. Porque é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Então a intimidade a gente pode levar essa questão da intimidade com o próximo para o nosso relacionamento com Deus também. Sim, vai algo bem espontâneo. E eu tive essa dificuldade no começo em relação à oração. E eu sempre fui um pouquinho mais recluso nessa parte de oração. Chegava na parte da célula, tinha que orar. Aí eu sempre fui meio, caramba, agora eu vou ter que orar. Aí sempre foi aquele desespero, porque não era algo que eu fazia muito antigamente. Mas foi passando o tempo, fui orando cada vez mais, buscando em secreto. E aí começou a fluir. Então chegava no momentos da célula que a minha melhor hora é a hora de orar. Então eu mal posso esperar pela hora de orar, porque ali eu sei que Deus vai agir. Então é algo que pouco a pouco realmente vai acontecendo. Falando mesmo, Marcelo, nessa sua trajetória, já tem o quê? 4 ou 5 anos, 4 anos. Qual foi o momento assim que você mais teve medo de falar assim, tipo, Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo, ou isso nunca aconteceu com você? Cara, eu acho que até hoje, desde que eu tô nessa caminhada com Deus, eu acho que não aconteceu.
porque comigo foi de uma forma diferente, né? Comigo eu entrei com aquele versículo na mente, Hebreus 6:19. Jesus, temos como âncora da alma segura e firme. Então, uma âncora é sempre bom em meio à tempestade. Vou chegar, vou parar o barco e respirar. Então, nos meus momentos difíceis, eu sempre paro, respiro, oro e confio, porque esse é o nosso primeiro passo. Tanto que esse novo vídeo não, né? Um áudio, esse novo áudio que eu vou colocar fé e coragem, ele traz muito isso à tona, traz muito o que eu vivi no passado em relação àquela mudança de entrar na igreja, e esse fé e coragem é meio que uma expressão daquilo que eu vivi, porque eu tive o Danilo e o Rony comigo, então era eu, Danilo e o Rony, nós três, e aí eu sempre identifiquei muito a nossa história com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu vejo nós três, eu falo, eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, não consigo pensar em outra coisa, porque Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram, o rei Nabucodonosor falou, todos vocês vão ter que adorar a estátua. Então, os três falaram não. Um olhou para o outro e falou, não vamos. A gente tem um princípio, a gente vive uma coisa, então não vale a pena. Por que a gente vai fazer isso? Ah, mas se a gente morrer? Se a gente morrer, a gente vai morrer sozinho, a gente vai morrer junto. Se a gente morrer, morreremos junto, mas morreremos com dignidade. E eu vejo muito isso no começo que veio nós três, e tanto nos dias de hoje, porque a gente precisa de amigos assim, não de amigos de não, você prostra aí, porque senão a gente vai morrer. Sim. A gente precisa de amigos não, a gente tem uma visão, então a gente vai seguir em frente, porque imagina só, Sadraque e Mesaque não vão se prostrar, aí chega Abednego e fala assim, não, vamos se prostrar, senão a gente vai morrer, abaixa aí. Então ele poderia influenciar aqueles dois e a história poderia ser outra. Então, a mesma coisa, se um de nós três tivesse desistido naquele tempo, a história poderia ter sido outra. Sim. Mas os três continuaram, um se inspirou no outro, então a gente seguiu em frente. Sim. E falando em questão de desistir, algum momento assim você já pensou em desistir? Em relação à minha vida cristã? Sim. Nunca pensei em desistir. Tanto que eu reflito muito naquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E eu sempre imaginei, porque eu já vi pessoas saindo da igreja, e aí eu falo, cara, mas como assim? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? E a pergunta que Deus lançou no meu coração foi a seguinte: essa pessoa, ela realmente estava com os olhos voltados para Cristo? Ela voltava os olhos para Ele, ela estava olhando para Ele? Porque uma vez que a gente coloca o olho nele, nada mais nos satisfaz. Sim. E hoje tem muitos jovens que usam a igreja como centro de entretenimento, né? Sim. Tipo, não tem nada melhor para fazer. Sim. Eu vou para lá porque igual você falou, porque eu vivi em três. Vocês falam três que um ajuda o outro de fato. Só que tem muitos que falam, eu só vou porque os meus amigos vão. Não sabe nem o que é ter uma intimidade com Cristo de verdade. Só está na igreja porque não tem nada melhor para fazer, ou porque tem uns amigos que estão lá. Isso é bem complexo. Muitas pessoas são assim, elas não estão visando a Deus, elas estão visando o seu redor, estão de olho em uma pessoa, tá, esse aqui é meu melhor amigo, ele está lá, então eu vou também porque eu vou acompanhar. Essa aqui é a minha namorada, ela está lá, eu vou também porque eu vou acompanhar. Sim. Então ela acaba meio que sendo uma pessoa inerte, é aquela que nós chamamos de morno, né? Então, essa pessoa, o que ela precisa buscar Deus em secreto. Ela precisa buscar essa intimidade com Deus, porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Existe uma identidade nossa em Deus que a gente precisa conhecer todos os dias, porque uma pessoa ela não é feliz se ela não se conhece. Então, uma pessoa que ela tem depressão, ela é muito perdida em relação a isso. Ela é muito perdida em relação a quem ela é, em relação à identidade. Tanto que uma pessoa que tem até a crise de existência, né? A crise existencial. Muitas pessoas elas acabam se perdendo nisso em relação à sua realidade. Então é sempre importante essa pessoa ela abrir os olhos e falar assim, não, eu vou ter que começar a buscar a Deus, porque não é algo impossível. A gente chega no quarto e fala assim, Deus, eu quero descobrir quem eu sou em você e eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Sim. Porque as pessoas podem achar impossível, né? Vou chegar no meu quarto, vou orar. Muitos até têm esse preconceito, essa reclusão de, por exemplo, isso é mais tradicional entre os homens, né? Pô, vou me ajoelhar no meu quarto e orar? Não, vou fazer isso. E sempre não é assim, né?
O nosso lugar com Deus é um lugar de intimidade. Então a mesma coisa, o mesmo papo que eu estou tendo com você, que eu tenho com a minha mãe, eu tenho que ter com Deus. E ainda maior, porque Ele sabe quem eu sou totalmente. Então eu preciso descobrir isso mesmo. Deixa eu só usar essa passagem aqui, já que a gente está falando sobre essa questão de intimidade, de quarto, de secreto. Inclusive esse é o nosso tema, né, que vai ser do Congresso de Dança, dia 15, se eu não me engano. Vocês que estão assistindo a live estão convidados, venham, que Deus tem algo tremendo para falar a sua vida, não só através da dança, mas através dos louvores, da palavra que vai ser ministrada aqui, tá? Quem não sabe, está no Jacarandá, 1061, acredito que você que vier vai ter um propósito por trás disso, Deus tem algo novo para falar no seu coração, amém? Mas cara, falando sobre essa questão de ter medo, de estar nessa trajetória, de não desistir, quando você se converteu, a gente estava falando nesse quesito um pouco antes da live, se não me engano, que você teve, depois que aceitou, e você saiu e falou, tá, e agora? Como que foi isso? Como que foi esse, tá, eu fui pro encontro, eu tive uma experiência com Deus, saí do encontro, e agora? O que é ser cristão? Como foi essas descobertas que você teve? Cara, essas descobertas, elas foram pouco a pouco, né? Porque toda igreja tem aquele discipulado. Então, aquele momento onde a gente senta e aprende. Então, eu fui muito bem discipulado, eu sentei e aprendi. Eu sempre tive meus princípios. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Sempre fui assim. A minha vida toda eu sempre tive espírito de mim. Eu nunca vou fazer isso. E como eu já tinha isso, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já não fazia essas coisas. E como eu vim de uma trajetória na Igreja Católica, também tornou um pouco mais fácil, porque eu fiz catequese, eu fiz crisma, então lá eu também aprendi muito isso. Então eu já segui essa linha de o que é ser cristão, porque normalmente hoje em dia ser cristão é um rótulo. Ser cristão, o que é ser cristão? É não beber, é não fumar, é não fazer isso, é não escutar tal música. Normalmente quando você pergunta para qualquer pessoa na rua o que é ser cristão, a pessoa vai falar isso. Você é só não beber, não fumar, essas coisas. Sendo que vai muito mais além disso. Ser cristão é sermos uma cópia de Cristo. E tanto que eu adoro aquela página do Jesus Copy, porque é isso que a gente é. Paulo dizia, né, imagem e semelhança de Cristo. Prossiga em direção ao alvo. Então, é isso que a gente precisa fazer. Ser cristão é sermos uma cópia de Cristo. Sim. Tanto que eu e os líderes da dança, a gente tem um grupo no WhatsApp que é o que Jesus faria. Porque vai muito mais além disso, muito mais além de um cristão que a cristão só não bebe e não fuma. Pronto. O cristão só não ouve tal música. Pronto. Vai muito mais além disso. Sim. E você levou essa questão, você falou do OQJF, que seria o que Jesus faria, me lembrou de um filme que eu assisti, que as pessoas levam isso como estilo de vida. E você pegou aquele versículo para você, né? Aquele versículo que você recebeu junto com a Bíblia e transformou aquilo em um estilo de vida. Isso é muito bacana. Sim, sim. E vai continuar fazendo parte da minha vida até o fim. Eu acho que a Bíblia é uma fonte de riqueza inesgotável. Por mais que as páginas acabam, o conhecimento que tem nela nunca vai acabar. Então, tanto que a gente ouve palavras baseadas no mesmo versículo, a gente ouve 10 palavras formadas no mesmo versículo, no mesmo capítulo, e as 10 maneiras pregadas vão ser diferentes, vão vir no nosso coração de uma maneira diferente, porque são tempos e tempos, estações e estações. Então, para mim é isso. Sim, sim. Isso é muito massa. Marcelo, e você que teve essa questão de vir para a igreja, antes você tinha toda uma ideologia, eu acredito, porque veio de uma família católica, você já tinha aquele pensamento formado. Então você também tinha aquele dizer, tipo, eu não preciso ir para a igreja, porque Deus habita dentro do meu coração. Não, você seguia de fato. Vou ser bem sincero com você, para mim, eu nem sabia que Deus habitava no meu coração. Para mim não existia isso, entendeu? Para mim era superficial, era um cara que morreu por mim e pronto, eu tô aqui. E aí quando eu entrei no igreja evangélica, isso mudou. Mas no começo foi assim, cara, não vejo isso. Nunca imaginei que Jesus morava dentro de mim, que ele ia falar da forma que ele fala, que as coisas iam acontecer do jeito que acontecem. E o que você dá de conselho para esses jovens que hoje,
Hoje é o que mais a gente vê, quando a gente convida uma pessoa, um jovem para vir para a igreja, vamos para a igreja, aí ele fala, vou fazer aqui na igreja, Jesus habita no meu coração, preciso ir para a igreja e tal. Qual o conselho que você dá para a pessoa? Cara, no começo, eu também tive aquele preconceito, né? Evangélico é aqueles caras que gritam na igreja, é só isso, nada mais. Mas a dica que eu deixo pra galera é, esse pequeno passo de coragem que a gente dá é onde a gente rompe em fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deram o primeiro passo que levaram ele para a fornalha. Aquilo que parecia o fim, não era. Quando abriram a fornalha não tinham 3, mas tinham 4. Eles não estavam agonizando, queimando nas chamas, eles estavam dançando e adorando a Deus. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa, principalmente, de amizades fortes que nos colocam para cima. A gente tem que imaginar que a gente está num campo de batalha, porque a vida não é uma batalha. Todos os iguais, existe um ditado: a gente mata um leão a cada dia. Então, a vida é uma batalha, ela é uma luta. Então, a gente tem que trazer a cruz para perto de nós, como se a gente estivesse recrutando alguém para uma guerra. Fala, não, essa pessoa realmente vai se entregar por mim, essa pessoa realmente vai me ajudar, vai me colocar para cima. Então, a gente precisa começar a dar esse primeiro passo da coragem, porque um soldado ele precisa de coragem para entrar na batalha. E quando ele está lá, pronto, ele já está lá. A coragem já está lá, ele não precisa mais de coragem, ele já está lá e pronto, é o que aconteceu. E ter coragem não é a ausência do medo ou a ausência da dúvida, senão a gente não ia precisar. Ter coragem é ir mesmo com medo e dúvida. E a gente rompe em fé quando a gente alcança um nível alto de coragem. Cara, eu vou fazer isso porque Deus está lá, porque Deus vai fazer. Cara, eu vou fazer isso porque mesmo que no meu coração, mesmo que na minha mente, isso pareça não dar certo, eu vou. Porque ali é onde Deus ele vai fazer a sua obra. Sim, sim. Uma outra coisa muito importante falando sobre essa questão de ter coragem é pregar o Evangelho, né? A gente precisa de ter coragem porque às vezes pregar dentro da igreja é muito fácil, mas ir lá para fora, dar a nossa cara a tapa, igual você faz, você grava os áudios, faz uma edição do vídeo e lança, e são mensagens muito bonitas de fato, né? Você, em algum momento teve medo, tipo, mano, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar disso? O que as pessoas vão viver? Em algum momento você temeu assim? Logo no começo. Quando eu fiz o primeiro vídeo, eu pensei, caramba, mas eu pensei no que os dois pontos de vista vão pensar. O que as pessoas que não são da igreja vão pensar? E o que as pessoas que são da igreja vão pensar? E aí Deus veio de encontro no meu coração e falou, cara, não importa o que os outros vão pensar. O que importa é que isso daí não saiu nem de você, saiu de mim. A minha vontade é que você poste, então você vai fazer, é a minha vontade. Não é a sua nem a dos outros. E isso foi me preocupando a cada dia também, porque na minha segunda mensagem também veio esse medo. Também eu falei, caramba, E aí, eu estou falando muito de Deus, estou falando um pouco de Deus, porque para mim eu estava falando um pouco. Para mim eu não usava muito texto bíblico. Eu falei, cara, preciso usar texto bíblico. E para mim era mais citando. Eu falava, citava alguma passagem da Bíblia, e aí eu mandei mensagem para uma amiga minha, Beatriz. E ela falou, não, dá para entender sim, está falando de Deus sim, fica tranquilo. Aí foi onde o meu coração ficou um pouco mais em paz. Falei, não, se ela é da igreja, está falando que estou falando de Deus sim, então tá ótimo. Pra você ver como que é, no primeiro vídeo um pouco de medo sobre o que as pessoas iam achar, o segundo vídeo já eu comento tipo, mano, mas eu não tô falando de Deus, pera, eu tenho que... se reverteu totalmente a situação, né, do primeiro pro segundo, isso é muito top. Marcelo, você é uma pessoa que visivelmente fala muito bem, você tem eu não sei se isso, eu acredito, eu não sei não, eu acredito que seja um dom mesmo, você é uma pessoa que fala muito bem. Você pretende usar isso para sair ministrando, para visitar? Você acha que para você o melhor é viver da arte, ministrar com a arte em si, só daqui mesmo, sem viajar para muito longe? Eu pretendo, porque eu digo, tanto a arte quanto falar e se expressar, isso daí veio de Deus, porque tudo que vem de Deus a gente tem que viver para Ele, porque antigamente eu tinha vergonha, hoje eu falo demais. Antigamente eu odiava a arte, hoje eu desenho. Antigamente eu não me expressava, hoje eu me expresso através dos passos na dança. Então eu creio que tudo isso tem um propósito, tudo isso é para Ele.
Então, e no momento eu estou até fazendo o curso de inglês justamente para abranger um pouco mais. E é isso, eu vou continuar e vou voltar, já em breve vou voltar com a minha célula e pouco a pouco isso vai melhorando. Também a forma de falar também foi algo que foi melhorando pouco a pouco. E eu, certamente eu acho, tenho quase certeza que isso que Deus lançou sobre o meu coração, sobre gravar esses áudios, eu acho que tem sido em cima disso, de praticar um pouco mais a expressão através do falar. Sim. E falando sobre o áudio, fala pra gente, mano, quem de fato não viu, vai lá no perfil dele, fala pra gente o seu arroba. @Marcelo__Araújo. Mano, quem não foi, vai lá, olha o arroba dele. Eu escutei, eu passei pelo perfil dele, como eu falo, sempre dou uma stalkeada rapidão antes da gravação de fato, mas eu não tinha prestado atenção nesses áudios. E você me mostrou aqui, poucos minutos antes da gente começar a gravar, e eu achei sensacional. Então, quem não viu, quem ainda não viu, vai lá, dá uma passadinha, escuta, é uma coisa muito top, que são umas mensagens assim tão nítida, eu acho que essa é a palavra correta de falar, tão simples de entender, que acaba Deus tocando no seu coração de uma forma bem espontânea mesmo, bem espontânea. Marcelo, quer agregar alguma coisa? Quer falar algo mais? Cara, eu acho que em relação, vou falar pro pessoal, né? Pessoal, cara, busquem a Deus, se dediquem a Deus, porque a gente sempre pensa muito nessa questão, eu reflito muito na questão da vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é eu subir no céu e morar lá. A vida eterna a gente já pode começar a viver aqui. A vida eterna é conhecer a Cristo. Então a gente precisa buscar isso todos os dias, porque aquilo que é impossível, aquilo que é difícil começa a se tornar fácil, começa a se tornar possível, e aquilo que a gente acha inimaginável já se torna realidade. E buscar a Deus, ter intimidade com Ele, se aproximar dEle, vai só nos tornar uma pessoa ainda mais forte, ainda melhor. A gente vai começar a conhecer quem a gente realmente é, quais são os nossos reais objetivos, porque a gente não pode ser uma pessoa infeliz. Muitas pessoas hoje escolhem a profissão errada e são infelizes, porque não se conheciam, não sabiam quem elas eram. Então, busquem a Deus e você vai encontrar. Maravilha, maravilha. Gente, tem pergunta? Não? Vamos lá. Marcelo, nesse momento, para a gente encerrar, eu queria que você de fato deixasse... Você já deixou várias mensagens para a gente, já aprendemos bastante com a sua experiência, mas nesse momento eu queria que você deixasse uma mensagem motivacional. Você já é bem experiente com isso, então deixa uma mensagem para a gente, para quem está nos assistindo. Bom, uma mensagem motivacional. Na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias a gente faz escolhas, todos os dias nós temos que decidir algo. Que horário a gente vai levantar, se a gente vai trabalhar ou não, se a gente vai lavar o rosto ou não, se escovar ou não. Mesmo que sejam escolhas espontâneas e cotidianas, rotineiras, não deixam de ser escolhas. E tome a escolha certa, tome a decisão certa. No momento mais difícil, onde você não souber qual a resposta, ali é onde Deus vai agir. Tenha coragem, tenha fé e prossiga, porque existe uma nova estação chegando sobre a vida de cada um de vocês. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar em meio à escuridão, mas existe um ponto de luz que está diretamente reservado para você. Então, busque a Deus, busque... Ai, travei. Dá pra me perguntar? Dá. Não, para esse vídeo aí, ó. Baixa o celular, vamos começar de novo. Ele corta essa parte. Ele corta? Corta. Continua de onde parou, né? Continua de onde parou? Não, vou do início. A nossa... Tá até gravando ali, dá pra cortar ali depois? A nossa vida é feita de escolhas, ela é feita de decisões. E todos os dias nós fazemos decisões, fazemos escolhas, das mais simples às mais complicadas, sendo qual horário a gente vai acordar, se a gente vai trabalhar ou não, ou em relação a investidores, no que a gente vai investir, ou em relação a amizades, se eu vou querer essa pessoa para minha vida ou não. E a resposta é a gente buscar a resposta certa,
a gente buscar essa decisão correta, porque a gente precisa tomar cuidado. A nossa vida ela é realmente como se fosse um campo de batalha, que é ligado no céu, é ligado na terra. Então nós precisamos ter essa coragem para enfrentar os nossos desafios, porque por mais que pareça impossível, por mais que você pense que é o fim, ainda não é o fim. Você apenas precisa ter um fogo de coragem, uma chama no seu coração para prosseguir em frente. Então é de extrema importância a gente ter pessoas em nossas vidas que são esse fogo de chama, pessoas que vão nos incentivar, que vão nos colocar para cima, que não vão nos deixar desistir. Então tome essa decisão, tenha pessoas como essas perto de você e siga em frente, porque essas pessoas vão te ajudar a romper em fé. Tudo vai fluir, você vai ver que tudo era apenas uma coisa simples. Eu gosto de dizer bastante, pinte a sua vida com orações, pinte a sua vida com as suas imaginações. O que você imagina você pode tornar realidade, porque Deus ele criou tudo através das suas palavras. Ele diz mar se acalma, mar se acalma. Ele diz montanha se move, a montanha se move. Então você é filho de Deus, você carrega isso dentro de você, você carrega essa essência dentro de você. Então crie a sua realidade com suas orações, crie a sua realidade com suas imaginações e declare isso através da sua palavra. Amém? Amém, amém. Vamos lá. Bom, de início é isso, né? Marcelo, eu fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente, cara, de verdade. Apesar de todo o contratempo que a gente tivemos desde o convite que eu fiz até chegar aqui, depois mesmo que a gente na gravação tivemos alguns problemas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, foi aquilo que a gente falou, né? Deus ele tem um propósito para todas as coisas, então amém. Cara, a gente vai ter uma nova oportunidade de você voltar, a gente conversar um pouco mais detalhado, voltar para o nosso cenário real, né? Vai ser muito bacana. E, gente, vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo com algum amigo, alguém da família, que Deus ele vai falar no coração de alguém, eu creio. Segue também a gente no Instagram, o canal do Pode Reinar, canal do Pode Reinar, o Insta da igreja, que é Cristo Reinac, e o Insta da CIA, Spirit Dance. Também no Facebook a gente está como Comunidade Apostólica Cristo Reina. E se inscreve aí no canal e dá uma força pra gente, amém? Deus abençoe vocês.